Olá, estamos chegando à Sexta-feira Santa, também chamada de Sexta-feira da Paixão. É a sexta-feira que ocorre antes do domingo de Páscoa e é o dia em que os cristãos relembram a morte do Senhor Jesus Cristo. Este ano, a Sexta-feira Santa será dia 30 de março e preparamos esse vídeo para que você possa entender melhor o propósito da morte do nosso Senhor Jesus Cristo naquela cruz. Era a festa da Páscoa, diz a Bíblia, e a cidade de Jerusalém estava lotada de uma grande multidão que vinha de toda a região circunvizinha. As autoridades judaicas já tinham decidido matar Jesus. Tudo estava planejado para depois do fim da festa. Mas Judas Iscariotes, tomado seu coração por Satanás, comprado por 30 moedas de prata, resolve entregar o nosso Senhor às autoridades. Agora, Jesus Cristo, ali em demonstração de humildade, diz a Bíblia que ele lava os pés dos discípulos, os conforta e lhes ensina muitas coisas sobre o reino. Inaugura a ceia, em seguida canta um hino e depois desce para o jardim do Getsêmani. Jesus Cristo trava uma batalha sangrenta consigo mesmo. Enquanto os discípulos, nessa hora de aflição, parecem querer dormir, ali mesmo Jesus é preso e levado para uma reunião ilegal do Sinédrio. Ao amanhecer o dia, acontece outra reunião e eles sentenciam a Jesus pelo crime de blasfêmia, pois não acreditava que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Então as autoridades cristãs levam Jesus até Pilatos, que o envia a Herodes e depois é mandado de volta para Pilatos, que de forma covarde, mesmo não achando nele crime algum, e por pressão da multidão que estava ensandecida, resolve então ordenar a sua crucificação. Após Jesus ser covardemente espancado, blasfemado, ele atravessa a cidade com o peso do madeiro nas suas costas, até chegar a Gólgota, onde seria crucificado ao lado de 2 ladrões. Agora Jesus está a enfrentar a morte de cruz, uma morte horrenda, lenta. Naquele tempo era a morte da vergonha, do opróbrio. Só eram crucificados aqueles que cometiam graves crimes. Mas Jesus, apesar de todo o sofrimento, de toda a sua angústia, pois ele estava na sua natureza humana, Jesus transforma aquela cruz no púlpito, e as palavras que ele profere durante a sua execução estão ecoando até os dias de hoje por todas as gerações. São as mais famosas palavras de toda a história da humanidade, que mudaram e continuam a mudar rumos de muitas vidas. A morte de Jesus era propósito de Deus, desde a fundação do mundo. Nos escritos do Antigo Testamento, no livro de Isaías, encontramos profecias que falam sobre as agressões físicas que o Messias sofreria. Lá em Isaías 53:5 diz: "Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados." Outra passagem também, Isaías 53:7, previa: "Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca." E exatamente como o Evangelho registra, foi a morte de Jesus. Assim como toda a Escritura, as expressões ditas por Jesus na cruz trazem ensinamentos preciosos sobre a natureza humana de Jesus, sobre a necessidade do perdão, a realidade do paraíso, a obra redentora, a certeza da salvação, entre outros temas. Vamos então analisar um pouco de cada uma dessas expressões ditas por Jesus quando estava naquela cruz. Vamos recorrer ao Evangelho segundo escreveram Mateus, Marcos, Lucas e João. Alguns deles repetem as mesmas frases ditas por Jesus na cruz,
Mas, na verdade, esses livros se complementam, mostrando que as Escrituras são inerrantes e que jamais se contradizem. Esses 4 homens, inspirados por Deus, nos dão detalhes deste triste, porém eficaz momento na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos então à primeira expressão. A primeira expressão se encontra em Lucas 23:34, que diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Aqui nós vimos a ênfase dada ao perdão. Jesus, mesmo na aflição da morte, roga ao seu Pai o perdão para seus próprios executores. E eu pergunto, quem de nós, humanamente falando, seria capaz de pedir perdão para aqueles que estão a nos matar? Foi exatamente isso que fez Jesus. Mesmo depois de preso, açoitado, blasfemado, cuspido e crucificado por seus acusadores, Jesus se dirige a Deus em oração e diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Em Mateus 26:67 está escrito: Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam. Também em Mateus 27:41 ao 43 e em João 19, versículo 2 e 3 diz: De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Também em Mateus 27:41 ao 43 e em João 19, 2, 3 diz: De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora. Diante de todas as ofensas registradas na Bíblia, aqui vemos uma esplêndida demonstração de amor, tanto do Pai quanto do Filho, que totalmente em sua natureza humana naquele momento, rogou que o Pai perdoasse não somente os soldados, mas todos os que o acusavam. E eu vou mais além. Estudiosos da Bíblia interpretam que Jesus não roga apenas para aqueles que o insultavam, mas para todos nós que o reconhecemos como Senhor de nossas vidas, que o reconhecemos como nosso Redentor. O seu perdão ecoa até nós, até os dias de hoje. Assim agem os ímpios muitas vezes por falta de conhecimento, os quais zombam dos cristãos que pregam o Evangelho, que seguem a Jesus. Por esse devemos orar para que Deus os converta, assim como nos ensinou na cruz o nosso Rei Jesus Cristo. Logo após Jesus orar, a Bíblia nos informa que muitas pessoas que acompanhavam a crucificação de Jesus Cristo reconheceram que verdadeiramente Jesus era o Filho de Deus. Entre eles o próprio centurião e os guardas que estavam com ele, conforme Mateus 27:54. E poucos dias depois da crucificação, lemos no Evangelho também que o apóstolo Pedro, pregando, muitas pessoas foram convertidas pelo poder do Evangelho. Vamos à segunda expressão. Lucas 23:43. Jesus disse: Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Aqui nós encontramos a ênfase dada à salvação, à realidade do paraíso. Como previsto nas Escrituras, Jesus seria tido como transgressor. Em Isaías 53:12, na parte B do versículo, fazendo menção do sofrimento de Jesus, está escrito: Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos. Jesus então é crucificado no meio de 2 ladrões. A Bíblia diz que um deles reconheceu que Jesus era o Messias. Numa passagem linda das Escrituras, é a passagem que mostra o arrependimento, o reconhecimento da escravidão ao pecado, a volta para Deus, a conversão a Jesus Cristo. Um dos ladrões ficou conhecido como o bom ladrão. Veja que coisa interessante que aprendemos aqui. O texto de Marcos 15:31 a 32 diz assim: De igual modo,
os principais sacerdotes, como os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Esse ladrão, certamente após ouvir as primeiras palavras de Jesus, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, é tomado por um profundo arrependimento. E de acusador ele passa agora a reconhecer Jesus como Filho de Deus, como quem poderia levá-lo ao céu. E foi justamente o que aconteceu. Veja como a Bíblia, em seus detalhes, nos ensina. Primeiro somos escravos do pecado, inimigos de Deus. Depois de conhecermos a verdade, reconhecermos a majestade de Jesus Cristo, passamos a caminhar com Ele, a ser o seu servo, nova criatura. Isso foi registrado de maneira que foi exatamente para não deixar dúvida que aquele ladrão não era um cristão até aquele momento. Ele era um ímpio. Quem sabe teria cometido crimes horrorosos, teria matado, roubado. Mas agora aquele homem se arrepende à beira da morte, nos últimos minutos de sua vida. Veja como foi esse momento. Em Lucas 23, a partir do versículo 39, está escrito: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Veja a compaixão daquele homem para com Jesus. Não ficou só nisso, porque nas palavras que ele expressa adiante, fica claro que o seu coração de pedra foi quebrado, moído e transformado num novo coração. Enquanto o outro ladrão ficou na dureza do seu coração, este ladrão suplicou a Jesus uma coisa grandiosa, algo de maior importância na vida de um homem neste mundo, que é a salvação da sua alma. Ele disse a Jesus no versículo 42 e acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E qual é a resposta de Jesus àqueles que fazem com sinceridade no coração esse pedido? Lucas 23, 43 diz: Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E essa cena me faz pensar em pelo menos duas passagens das Escrituras. A primeira, em Mateus 13, diz respeito à parábola do semeador. A mensagem pregada por Jesus na cruz foi como a semente que caiu na terra boa, do coração do ladrão bom, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. As expressões de Jesus, que orava suplicando perdão, talvez seu próprio comportamento, quebraram o coração daquele malfeitor, provocando nele um grande arrependimento e, consequentemente, a salvação da sua alma. A segunda passagem que a cruz de Cristo me faz lembrar nas Escrituras é da sentença que Jesus fará no dia do julgamento. Ele no meio, uns à esquerda e outros à sua direita. Será assim o dia do julgamento, de acordo com o Evangelho, segundo Mateus 25, lá no versículo 31 em diante. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas na sua presença. E ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E mais adiante, no versículo 41, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Eu não afirmo qual dos ladrões estava à direita de Jesus na cruz. A Bíblia só diz que um estava à sua direita e outro à esquerda, mas o conceito é o mesmo que acontecerá no dia do julgamento. Na verdade,
todo esse cenário da cruz, nos mínimos detalhes, fora determinado por Deus. É uma cena que resume todos os demais ensinamentos da Bíblia com relação ao julgamento. Aquele ladrão foi salvo no último suspiro de sua vida aqui na terra, no apagar das luzes, no instante final. Isto mostra que não importa o que somos, o que já fizemos, qual pecado cometemos, aquele homem estava sendo crucificado, certamente por crimes horrendos que foram praticados ao longo de sua vida. Jesus é que pode nos perdoar e nos purificar de todas nossas iniquidades. Talvez você se ache incapaz de servir a Deus, olhando para a sua situação atualmente, mas saiba que para Deus tudo é possível. Ele quer apenas que nos arrependamos e reconheçamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Aliás, esta foi a missão dele aqui neste mundo, trazer-nos a salvação através do seu sofrimento naquela cruz. O Evangelho de Lucas, no capítulo 23, no versículo 43, diz que Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A salvação é eterna. A salvação é gratuita. O desfrute do céu é instantâneo à nossa morte física. Entre tudo o que nós vimos, este é o ensinamento nesta frase de Jesus. A salvação é possível com arrependimento e o céu é real. É instantâneo a nossa morte física neste mundo. Vamos analisar mais uma expressão da cruz. Está em João 19, 26, 27. Jesus, virando-se para Maria, sua mãe, diz: mulher, eis aí o teu filho. E virando-se ao discípulo, eis aí a tua mãe. Aqui encontramos a ênfase dada ao cuidado de uns pelos outros, a preocupação humana. Essa expressão enfatiza mais uma vez o lado humano de Jesus. Deus havia abandonado seu filho naquela cruz, pois ele teria que passar todo aquele sofrimento para que a humanidade, de certa forma, fosse salva. Essa expressão enfatiza mais uma vez o lado humano de Jesus. Veja que ele trata da sua preocupação, do cuidado com sua mãe Maria. Não é assim que muitos fazem hoje? Muitos homens, sabendo que já estão prestes a morrer, aqueles que deixam suas mães em vida, recomendam que alguém venha cuidar dela. Assim, a frase aponta para a preocupação de Jesus por sua mãe na hora de sua morte, refletindo também em uma demonstração de sua humanidade. Ela, como mãe humana de Jesus e não espiritual, certamente teve seu coração partido ao ver seu filho sendo crucificado, apesar de saber que ele era o Filho de Deus e que aquela era a sua missão. Não se sabe ao certo, mas provavelmente Maria já era viúva. Estudiosos acreditam que os irmãos de Jesus, segundo a carne, não estavam presentes à crucificação. Desse modo, Jesus coloca a sua mãe aos cuidados de João, seu discípulo amado. O catolicismo afirma que nessa frase Jesus estava encarregando Maria de cuidar da igreja, ou seja, exercer uma posição de matriarca da igreja. Mas o contexto deixa claro que não se trata de nada parecido com essa ideia, e sim que ela tivesse um relacionamento de mãe e filho com João, homem da confiança de Jesus. Na continuidade do texto, percebemos facilmente que não há um significado profundamente teológico nessa fala de Jesus. Jesus simplesmente diz para Maria que João cuidaria dela. Tanto é verdade que o próprio João entendeu desta forma, pois a Bíblia relata que ele a levou para casa a partir daquele momento, conforme nos relata João 19, 27. E outras passagens bíblicas testificam a consideração que havia entre Maria e João após a morte de Jesus. Uma relação exatamente de mãe para filho e filho para com a sua mãe. E eu faço você refletir: quantas mães hoje estão sendo desprezadas por seus filhos? Filhos que não honram seus pais. Um mandamento de Deus, lá em Êxodo 20:12 está escrito: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Mães que, ao caírem no leito da enfermidade, por exemplo, são desprezadas pelos familiares e filhos, que as colocam em asilos.
E quando não chegam a esse ponto, simplesmente não as reconhecem como suas mães. Outros não as vê há anos, moram distantes delas e presos à cobiça, à soberba da vida, não querem gastar um pouquinho do seu dinheiro com despesas de uma viagem para vê-la. Veja como você tem se relacionado com sua mãe. Talvez ela está precisando muito de você. Vamos à quarta expressão dita por Jesus na cruz. Está em Mateus 27, 46, que diz assim: Elohim, Elohim, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Aqui nós vemos a ênfase dada ao desamparo, à solidão na hora do sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a mais conhecida frase proferida por Jesus na cruz. Ela expressa com eficácia a redenção de Cristo na cruz. Na tradução, a frase está dizendo isso mesmo: Deus meu, por que me desamparastes? Veja você que Jesus foi desamparado pelo povo. O mesmo povo que viu seus milagres gloriosos, que viu Jesus Cristo levantando os paralíticos, curando os cegos, purificando os leprosos e ressuscitando os mortos. Agora as pessoas zombam de Cristo. Agora eles escarnecem do Filho de Deus. Jesus foi desamparado pelos líderes. Aqueles que conheciam a palavra de Deus também zombaram de Cristo. Eles escarneceram do Filho de Deus. Não só isso, Jesus também foi desamparado pelos ladrões que foram crucificados com ele. Os próprios companheiros de morte também zombaram do nosso Senhor Jesus Cristo. E nessa frase fica evidente também que Jesus foi desamparado pelo próprio Pai. Deus puniu o nosso pecado nele. Ele bebeu sozinho o cálice da ira de Deus. Deus virou as costas para Jesus. Cristo se fez pecador por nós. Ele foi feito maldição por nós. Ele foi desamparado pelo próprio Pai na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Essa foi a frase do desamparo. A Bíblia diz que houve trevas sobre toda a terra ao meio-dia. Foi na cruz que Cristo desceu ao inferno. Foi ali que ele se fez pecado. Foi ali que ele bebeu o cálice da ira de Deus por nós. Foi ali que ele suportou o justo castigo que os nossos pecados mereciam. Foi ali que ele suportou o justo castigo que os nossos pecados merecem. As trevas no Calvário foram uma proclamação de que o Cordeiro de Deus seria imolado pelos pecados do mundo. Essa frase expressa ainda todo o abandono que Jesus experimentou na cruz por causa de nossos pecados. Ao carregar sobre si as nossas iniquidades, ele recebeu o castigo da ira e da justiça de Deus. Experimentou o inferno, pagou uma dívida que para nós era incalculável, que jamais poderia ser paga por nós. Sabe por quê? Porque pecadores como somos, jamais seria possível que cumpríssemos a lei de Deus, seus mandamentos. Foi por isso que com muito amor Deus enviou seu Filho a morrer naquela cruz. Por isso, se Cristo não viesse ao mundo e morresse naquela cruz em nosso lugar, nosso fim seria o inferno, eterno castigo e exercício da justiça de Deus. Quero dizer para você que assim é o estado daquele que ainda não está em Cristo, que não reconhece o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz em favor da sua alma. Está perdido, está com o passaporte carimbado para o inferno, por isso arrependa-se de seus pecados. Vamos à quinta expressão na cruz do Calvário, dita por Jesus. Está em João 19:2. Jesus disse: tenho sede. Aqui nós vemos a ênfase dada, meus queridos, à sua angústia. O texto de João 19, 28, 30 diz o seguinte: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Aqui nós vemos o dono da água, dos mananciais, tendo sede naquele momento. Apesar de Jesus possuir duas naturezas, a divina e a humana, ele estava apenas em sua natureza humana naquele momento, nas mesmas condições que qualquer outro homem. Por isso ele sentiu sede.
A frase mostra a sua humanidade mais uma vez e faz cumprir uma profecia do Salmo 69, 21. Por alimento me deram fel e na minha sede me deram a beber vinagre. E no Evangelho de Mateus, que narra sua morte, diz: deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. Veja que não foi só a morte de cruz em si, mas cada detalhe lhe aumentava o sofrimento, a angústia, a exaustão, o cansaço e a dor física. Convido você a pensar naquelas horas que está com muita sede e de repente alguém, ao invés de oferecer a você um copo com água gelada, traz-lhe um copo de vinagre. Jesus já tinha sido açoitado, recebido chicotadas, cujos chicotes, dizem os historiadores, eram feitos de couro, com pedaços de ferros afiados e dentes de animais nas pontas. Jesus teve seu corpo ensanguentado, perfurado, cortado. Nele não havia formosura alguma, diz a Bíblia. Estava quase que irreconhecível. E mesmo depois de tudo isso, praticamente ele atravessou a cidade com aquela cruz pesada até subir ao Calvário. A sua boca estava seca e empoeirada. O cansaço quase não o permitia respirar. E quando ele clama que estava com sede, os soldados não lhe dão água, mas intensificou ainda mais a sua sede, dando-lhe vinagre. Era propósito de Deus que fosse assim, pois os profetas escreveram cada detalhe que seria cumprido conforme as Escrituras. A sede, o desamparo e a agonia são um símbolo do próprio inferno. Jesus experimentou o inferno por nós e dele está nos livrando até hoje. Você pode se arrepender e confiar nesse sacrifício de Cristo como o único sacrifício capaz de nos livrar das chamas do inferno. E assim serão as dores daqueles que morrerem sem Cristo nesta vida. A Bíblia nos diz que no inferno o sofrimento será eterno. As dores serão perpétuas. Lá a sede jamais passará. É para todos sempre. Vamos então à sexta expressão de Jesus na cruz, que está em João 19:30. E ele diz: está consumado. Aqui nós vemos a ênfase sendo dada à culminância da obra de Cristo, a conclusão da obra de Cristo aqui neste mundo, a vitória sobre a morte. Veja o texto na íntegra. João 19:30 diz assim: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. No grego, o termo utilizado para estar consumado é tetelestai, um verbo no particípio que significa completo, terminado, está cumprido, está feito, está pago. No contexto, a palavra era comumente usada em 3 sentidos, os quais se aplicam aqui a esse episódio da cruz. Tetelestai era usada em 3 situações. A primeira, quando um filho termina de fazer uma tarefa dada pelo pai. Aí ele chega ao pai e diz: papai, tetelestai, ou seja, já terminei, já fiz tudo a minha tarefa. O segundo uso da palavra tetelestai quer dizer quando uma pessoa devia um dinheiro a outra, ou então a uma instituição, um banco, uma dívida. E ao quitar essa dívida, tinha na sua promissória um carimbo com a palavra tetelestai, ou seja, está pago, quitado, não deve mais nada. Você está em dias com a lei. A terceira situação de uso da palavra tetelestai era quando alguém comprava um imóvel e, após quitá-lo, quando terminava de pagar todas as parcelas, recebia uma escritura com a palavra tetelestai, ou seja, é seu imóvel, é de seu direito. Agora você pode desfrutar da terra, tomar posse. A vitória sobre a morte na cruz é para todos que, pela fé, creem em Jesus e são por ele justificados. Jesus assumiu toda a nossa dívida. O apóstolo Paulo diz que Cristo riscou o escrito de dívida, tirando-o do meio de nós e cravando-o na cruz. Ou seja, Jesus, com sua morte vicária, substitutiva, pagou toda a nossa dívida. A dívida que tínhamos para com Deus, a qual era impagável, pois não daríamos conta de cumprir a lei divina. Está consumado, totalmente pago.
Esta é a nossa verdadeira situação em Cristo, no que diz respeito à satisfação da justiça divina. Não importa o que tenhamos feito, não importa a extensão e a gravidade do nosso pecado, se você está em Cristo, nenhuma condenação há. Se você se arrependeu, se entregou a Cristo Jesus como Senhor da sua vida, nenhuma condenação há. E você desfrutará da glória eterna com Cristo Jesus. Pois ele disse ao ladrão, naquela cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Desfrutaremos não só dos céus, mas da companhia de Jesus Cristo. Portanto, quando lembranças ruins de um passado distante ou recente surgirem e tentarem colocar culpa em você, ameaçar você, a sua paz, basta nos lembrarmos do que Cristo fez por nós. O sacrifício de Cristo foi por todos os pecados já cometidos pelos homens até aquela morte dele e também até hoje. O sacrifício de Cristo foi por todos os pecados da humanidade, até aqueles que ainda irão ser cometidos. Essa frase também declara explicitamente que não há mais nada a ser feito. A Bíblia diz que o homem peca quando faz algum tipo de sacrifício, a chamada penitência, com a finalidade de anular algum pecado. É o mesmo que dizer que o sacrifício de Cristo na cruz foi ineficaz, ou seja, está crucificando Cristo novamente. Assim, nós não podemos contribuir de maneira alguma para a nossa salvação. Nós somos salvos pela graça de Deus, que é um favor imerecido de Deus. Quem fez isso foi Jesus. A sua obra está completa, está consumada, tudo foi feito por Ele. E se somos justificados e reconciliados com Deus, isso é exclusivamente pelos méritos de Jesus na cruz, que foi perfeito em toda a sua missão aqui na terra. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 1, diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E essa condição só foi possível por causa do sacrifício de Cristo naquela cruz. Vamos à sétima expressão de Jesus na cruz, a última expressão de Jesus na cruz. Está em Lucas 23, 46, e diz assim: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Aqui nós encontramos a ênfase sendo dada à entrega, à redenção. Jesus agora está glorificando ao Pai e mostra que finalizou a sua missão neste mundo. Nessa frase, Jesus também faz referência ao cumprimento das Escrituras, citando Salmos 31, que diz: nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me redimiste, Senhor Deus da verdade. Essa frase sugere que Deus havia recebido o sacrifício de Jesus como perfeito, a expiação por nossos pecados, e após a sua morte, ele estaria no céu juntamente com o Pai novamente. Da mesma forma com que o Pai o recebeu após a sua morte na cruz, por causa do sacrifício de seu Filho, ele também recebe o Espírito de todos aqueles que são seus. Certamente essa frase nos traz conforto e esperança, pois pela morte dele, hoje, aquele que reconhece o sacrifício de Cristo a seu favor, tem um lar garantido lá no céu, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, por toda a eternidade. O sacrifício de Jesus satisfaz a justiça de Deus. Em Apocalipse 13:8 vai dizer que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. A morte de Cristo é o ápice do plano da redenção de Deus. É a culminância da redenção de Deus para as nossas vidas. O preço pago por Jesus na cruz foi alto demais, e a importância da sua morte é inexplicável. A morte de Cristo substituiu não só os pecados dos homens daquela época, mas os pecados de todas as nações, do passado, do presente e do futuro. O que dizermos dos incrédulos daquela época, os quais os crucificaram? E hoje, o que dizer da geração atual? O que estava em jogo era a anulação do pecado, a mortificação do pecado, dos nossos pecados. E os seus pecados foram anulados? Pelo que você vive, é possível dizer que Cristo morreu por você? Eu não paro de falar. Lembre-se dos dois homens crucificados ao lado de Jesus naquela cruz. Eles representam muito bem a geração atual, a humanidade. Nenhum é melhor do que o outro,
Mas o que se arrependeu entrou nos céus de mãos dadas com Jesus Cristo. Hoje a Bíblia funciona como um filme para nós. Ela nos dá todas as condições necessárias para levarmos a vida da maneira que possamos agradar a Deus. Seguir a Cristo e ser representado por Ele exige renúncia do eu, renúncia de pecados. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Por isso, arrependa-se de seus pecados. Hoje é o dia da salvação. Antes de reconhecer a Cristo como Salvador, as pessoas ficam indecisas, apegadas de tal forma a este mundo, como se nele fossem viver para sempre. A eternidade não é aqui, meu amigo, minha amiga. Comece hoje mesmo a honrar a Deus com a tua vida, a glorificá-lo com o seu viver. Viva para Cristo. Deus o entregou naquela cruz, pagando um alto preço. Era o Rei descendo ao mundo, rejeitado e entregue ao madeiro maldito. Imagine o que será daqueles que o rejeitaram e daqueles que estão até hoje o rejeitando, que desprezam o sacrifício de Cristo na cruz, por suas vidas, por sua alma. Vão tentar pagar o que não conseguem. Por isso viverão eternamente no sofrimento eterno, nas chamas do inferno. Em Hebreus 10, 30, 31, eu não poderia terminar este vídeo falando para você de outra forma. Hebreus 10, 31 diz: ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Versículo 31 diz que é horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus não terá o culpado por inocente. E isso é mencionado 3 vezes na Bíblia, em Êxodo 34, 7, Números 14, 18 e Naum, capítulo 1, versículo 3. Eu volto a falar a você, hoje é o dia da sua salvação. O que você está esperando? Procura hoje mesmo resolver sua vida com Deus. Corra para Jesus Cristo em arrependimento. Vivamos em fidelidade ao Evangelho. Que Deus, na sua infinita misericórdia, lhe conceda a graça de compreender estas coisas. Amém.